Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos juntos aqui em mais uma aula de português, certo? Agora vamos dar continuidade ao uso do nosso livro didático, certo? Agora vamos dar início à unidade 2 do nosso livro, certo? Como vocês viram na aula de redação, a gente vai trabalhar sobre ficção científica, então o nosso primeiro texto, obviamente, vai ser sobre a mesma temática, certo? Eu peço que vocês peguem o livro de vocês e coloquem na página 44, certo? E façam o acompanhamento da leitura, certo? Então vamos lá. Antes da gente ler o texto, a gente vai ler esse quadrinho aqui sobre contexto, tá? A gente precisa primeiro ler o contexto, né, do texto antes de fato começar a lê-lo. Vamos lá. Contexto. O conto a seguir foi escrito em 1951, 6 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial e a explosão das bombas atômicas no Japão. Os anos 1950 foram marcados pela chegada dos eletrodomésticos, entre eles a televisão, aos lares estadunidenses. Além disso, teve início a Guerra Fria, disputa política entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética, que levou a muitos questionamentos a respeito dos limites do poder e das liberdades individuais. Leia o texto e descubra o que acontece com a personagem de Ray Bradbury, um cidadão que vive em 2053 e gosta de caminhar e de escrever. Vamos lá. O nome do texto é O Pedestre. Penetrar no silêncio que era a cidade às 8 horas de uma nevoenta noite de novembro, pôr os pés na calçada de concreto irregular, trinca onde a grama nasceu e seguir de mãos nos bolsos através de silêncios, isso era o que o Sr. Leonard Mead adorava fazer. Ele ficaria na esquina de um cruzamento, olhando extensas avenidas de calçadas indo em 4 direções, iluminadas pela lua, decidindo qual seguir. Embora não fizesse realmente nenhuma diferença, ele estava sozinho nesse mundo, no ano de 2053. Ou como se estivesse e, com uma decisão final tomada, no caminho escolhido. Ele andaria com passos largos, formando desenhos de ar gelado à sua frente. Às vezes ele caminhava durante horas e quilômetros e retornava só à meia-noite para sua casa. E no seu recurso, veria os chalés e as casas com suas janelas escuras, e não parecia diferente de caminhar através de um cemitério, onde apenas a tênue luz bruxuleante de vagalumes surgia em lampejos atrás das janelas. Repetindo, fantasmas cinzentos se manifestavam dentro das paredes dos cômodos onde uma cortina permanecia fechada contra a noite. Ou se ouviam sussurros e murmúrios onde uma janela em um prédio tumular ainda estava aberta. O Sr. Leonard faria uma pausa, aprumaria a cabeça, ouviria, olharia e iria embora sem fazer barulho na calçada irregular. Fazia muito tempo que ele sabiamente havia decidido usar tênis para sair à noite, porque os cães, em interminantes esquadrões, cercariam sua caminhada de latidos e se ele usasse sapatos comuns, e as luzes poderiam se acender e rostos apareciam e uma rua inteira se sobressaltaria com a passagem de uma criatura solitária, ele próprio, em uma noite do início de novembro. Nessa noite em particular, ele iniciou sua caminhada rumo ao oeste, na direção do mar escondido. Havia uma geada cristalina no ar. Ele invadiu seu nariz e fez os pulmões luzirem como árvore de Natal interna. Dava para sentir a luz fria piscando, todos os galhos cobertos de neve invisível. Ele ouvia a pressão de seus sapatos macios sobre as folhas de outono prazerosamente e assoviava uma melodia fria e suave por entre os dentes. Pegando uma folha, ocasionalmente, enquanto ia passando,
examinando seu desenho esquelético sob a luz de uma ou outra lâmpada, a proporção em que se deslocava, sentindo seu odor ferruginoso. Ó de casa, ele murmurava para cada casa por onde passava. O que está passando no canal 4, no canal 7, no canal 9? Para onde estão indo os cowboys? Posso ver a cavalaria na próxima colina, pronta para entrar em ação? A rua era silenciosa, comprida e vazia. Só havia a sombra dele movendo-se como a sombra de um falcão no meio do campo. Se ele fechasse os olhos e ficasse imóvel, enregelado poderia ser o vento de uma planície, um invernal deserto americano, sem vento, sem uma só casa por centenas de quilômetros e apenas leitos secos de rios, as ruas por sua companhia. Aquilo era o som de uma risada saindo da casa cor-de-lua? Ele hesitou, mas retomou a caminhada quando nada mais aconteceu. Tropeçou em uma região particularmente irregular na calçada. O concreto estava desaparecendo sob flores e grama. Em 10 anos de caminhada, à noite ou durante o dia, por milhares de milhas, ele nunca havia encontrado outra pessoa, nem mesmo uma única vez. Ele virou em uma rua lateral, fazendo meia volta em direção à sua casa. Estava a uma quadra de seu destino quando um carro solitário virou a esquina repentinamente e jogou um violento cone de luz branca sobre ele. Ele ficou estatelado, não muito diferente de uma mariposa noturna, atordoada pela luz e então atraída por ela. Uma voz metálica disse a ele: "Parado, fique onde está, não se mexa." Ele se deteve. "Mãos ao alto!" "Mas," ele disse, "mãos para cima ou atiramos." A polícia, claro. Mas que coisa rara e incrível! Em uma cidade de 3 milhões de habitantes, havia apenas um único carro de polícia. A criminalidade estava declinando. Não havia mais necessidade de polícia, exceto por esse único e solitário carro vagando e vagando pelas ruas vazias. "Qual o seu nome?" disse o carro de polícia com um sussurro metálico. Ele não conseguia ver os homens dentro do carro, devido ao forte clarão em seus olhos. "Leonard Mead," ele disse. "Fale alto, Leonard Mead. Ocupação ou profissão?" "Acho que poderiam me chamar de escritor." "Sem profissão," disse o carro de polícia, como se falasse para si próprio. A luz o mantinha estático, como um espécime em um museu, alfinete trespassado no peito. "Pode-se dizer que sim," disse o Sr. Mead. Ele não escrevia fazia muitos anos. Revistas e livros não tinham mais muita saída. Todas as coisas seguiam seu rumo nas casas sepulcrais. Agora à noite, ele pensou, prosseguindo em sua fantasia. Os sepulcros, mal iluminados pela luz dos televisores onde as pessoas se sentavam, como os mortos, com as luzes cinza ou multicoloridas tocando seus rostos, mas nunca realmente as tocando. "Sem profissão," sibilou a voz fonográfica. "O que o senhor está fazendo aqui fora?" "Só caminhando," ele disse simplesmente, mas o rosto ficou gelado. "Caminhando, só caminhando, caminhando?" "Sim, senhor. Caminhando aonde? Para quê?" "Caminhando para tomar ar, caminhando para ver." "Seu endereço?" "Rua St. James, Sul, número 11. "E o senhor tem uma televisor em sua casa para ver as coisas?" "Não." "Não?" Houve um silêncio estrepitoso, que era por si só uma acusação. "O senhor é casado, Sr. Mead?" "Não, não é casado," disse a voz policial de trás do feixe ofuscante. A lua era alta e clara entre as estrelas e as casas eram cinzas e silenciosas.
O carro de polícia permanecia no meio da rua zumbindo fracamente com sua garganta radiofônica. Bem, Sr. Meade, disse o carro. Isso é tudo? Ele perguntou educadamente. Sim, disse a voz. Aqui. Houve um suspiro, um estalo. A porta de trás do carro de polícia escancarou-se. Entre. Espere aí, eu nem fiz nada. Entre. Eu protesto, Sr. Meade. Ao passar pela janela da frente do carro, olhou para dentro. Conforme esperava, não havia ninguém no banco da frente. Ninguém em todo o carro. Entre. Ele pôs a mão na porta e examinou o banco traseiro, uma pequena cela, um cárcerezinho negro com barras. Tinha cheiro de aço rebitado, cheiro de antisséptico acre, cheiro de limpo demais, duro e metálico. Não havia nada suave ali. Se o senhor pelo menos tivesse uma esposa para lhe servir de álibi, disse a voz férrea. Mas aonde estão me levando? O carro hesitou. Ou melhor, deu um fraco estalido, como se a informação em algum lugar tivesse chegado através de cartão perfurado sob os olhos elétricos, ao Centro Psiquiátrico de Pesquisa em Tendências Regressivas. Ele entrou. A porta se fechou com um baque surdo. O carro de polícia rodou pelas avenidas da noite, protegendo suas luzes fracas. Passaram por uma casa em uma rua. Logo em seguida, uma casa em toda a cidade de casas escuras. Essa casa em particular tinha todas as suas luzes elétricas, brilhantemente acesas. Cada janela uma iluminação amarela, quadrada e morna na escuridão fria. Aquela é a minha casa, disse Leonard. Ninguém respondeu. O carro desceu as ruas vazias, como leitos de rio, e foi embora, deixando as ruas vazias, com calçadas vazias, e nenhum som e nenhum movimento por todo o resto da fria noite de novembro. Então, esse texto que a gente acabou de ler é do Ray Bradbury, certo? E é um trecho de um... Na verdade, é um fragmento, né? De um texto dele chamado A Cidade Inteira Dorme e Outros Contos Breves. De 2008, certo? Então, isso que a gente acabou de ler é só um fragmento desse texto dele, certo? Vamos ver um pouco sobre a biografia desse autor, certo? Então, o escritor estadunidense, o Ray Douglas Bradbury, 1920-2012, classificava a si mesmo como contador de histórias. Sua obra inclui contos, romances, peças de teatro, poesia, literatura infantil e roteiros para rádio, televisão e cinema, entre outros. É mais conhecido por suas obras Crônicas Marcianas, de 1950, e Fahrenheit 451, de 1953, certo? Então, pessoal, após a leitura desse texto, né, vocês perceberam que faz parte do assunto de ficção científica, né, pelo espaço que o autor descreveu na história, né, por ser uma cidade muito escura, com pouquíssimos habitantes, na verdade, não é? Então, após a leitura desse texto, eu sugiro que vocês verifiquem o glossário que tem sempre ao lado do texto, em caso de dúvidas no significado das palavras, certo? A gente viu que na página 44 tem a palavra tênue. Tênue significa fraca, quase imperceptível. E quando ele fala luz bruxuleante significa oscilante, que fica trêmula, certo? Uma luz que fica meio que oscilando. E tumular significa silencioso e deserto como túmulo, certo? E na página 46, a gente tem a palavra em destaque estatelado, que significa paralisado, certo? E na página 47, nós temos essas 4 palavras. Sepulcros, que significa sepulturas e túmulos.
Sibilou significa assoviou, certo? Assoprou. Fonográfica significa produzida com vibrações sonoras. E estrepitoso significa ruidoso, barulhento, certo? E já na página 48, a gente tem duas palavras em destaque também, que é radiofônica e antisséptico. Radiofônica é aquilo que emite uma voz, entre aspas, semelhante à que sai do rádio, certo? Aquela vozinha meio com chiado, como se estivesse de fato saindo de um rádio. E antisséptico é algo desinfetante, germicida, que impede a proliferação de micróbios, certo? Então, após a leitura do texto, se não compreenderam, refaça a leitura, certo? E logo após a leitura do texto, vocês vão responder a páginas 50 e 51. Lembrando que a 51 é só até a questão 9, certo? É só essa parte de compreensão do texto. Essa parte de olho na construção dos sentidos não é para fazer agora, certo? E lembrando mais uma vez que as atividades são somente resposta, certo? Somente resposta no caderno, tá? Vocês vão enviar a foto da atividade lá no Google Classroom, lembrando de ser uma foto legível, tá, pessoal? Tanto fazer uma letra legível, quanto tirar uma foto com uma boa qualidade, certo? Para que a gente possa ler sem nenhum prejuízo, certo? E logo à frente, mais na frente, a gente vai fazer uns comentários a respeito dessas questões, certo? Lembrando que essas 9 perguntas são referentes ao texto que a gente acabou de ler, certo? A primeira questão aqui é sobre, vamos lá, relacione o título do texto ao enredo. Item A. Por que o fato de o protagonista ser um pedestre é algo tão importante? Item B. Para onde ele se dirigia? Item C. A comparação entre a geada e uma árvore de Natal reluzente permite imaginar os sentimentos da personagem em relação à caminhada. Que sentimentos são esses? A segunda questão vai tratar: o senhor Leonard Mead não estava sozinho na cidade. Item A. Encontre no texto e copie no caderno o trecho que informa quantas pessoas havia na cidade. Tem um trechozinho que ele fala, certo? Vocês vão voltar para o texto, vão procurar e vão escrever aqui no item A. O item B. O que fazem e como são caracterizadas as pessoas que estão dentro das casas? Certo? No texto ele vai lembrar o que as pessoas estão fazendo, o que elas mais fazem quando estão dentro de casa, certo? E o restante das perguntas são a respeito da compreensão do texto, certo? Então, qualquer dúvida, circulem a questão e vamos tirar a dúvida na próxima aula, ou então quem quiser me mandar uma mensagem lá no Google Classroom mesmo, certo? A respeito de algum item, pode mandar, certo? Lembrando de fazer as atividades, porque isso vai contar como a nota de vocês, certo? Então, qualquer dúvida, me mandem mensagem. Até a próxima aula. Façam uma boa leitura e uma boa atividade, certo? Fiquem bem, até a próxima aula. Tchau, tchau.